Meu nome é João Batista, e essa história aconteceu há muitos anos, mas nunca saiu da minha cabeça. Já passei dos 70 agora, e muita coisa que vi na vida eu consigo explicar. Mas o que aconteceu naquela noite, aquilo não tem explicação. Isso foi lá pelos anos 80. Eu morava numa vila pequena, do tipo onde todo mundo conhece todo mundo. Minhas noites eram tranquilas. Depois do jantar, tomava meu café, escutava rádio um pouco e logo ia dormir. Naquela época, minha casa era bem simples, com paredes de madeira e um lampião na cozinha, porque a luz vivia falhando. Lembro que naquela noite, o frio estava forte, o vento zunia nas telhas, e eu me encolhi debaixo das cobertas esperando pegar no sono. Tudo parecia normal, até que de repente, acordei de supetão. Não sei o que me despertou. Não foi pesadelo nem barulho. Apenas abri os olhos e senti um arrepio esquisito. Fiquei deitado, tentando entender por que havia acordado assim do nada. Foi então que ouvi 3 batidas na porta, secas, firmes, como se alguém tivesse fechado a mão e batido devagar, mas com força suficiente para se fazer ouvir. No mesmo instante, senti um arrepio subir pela espinha. Meu coração começou a bater mais forte, mas eu ainda tentei pensar de forma racional. Alguém devia estar precisando de ajuda. Naquela vila, isso era comum. Se um vizinho passava mal ou acontecia alguma coisa, a gente batia na casa do outro, mesmo de madrugada. Mas enquanto eu sentava na cama me preparando para levantar, um pensamento me atingiu. Quem estaria na rua a essa hora? Olhei para o velho relógio de parede, 2h23 da manhã. Não ouvi passos se aproximando, nem vozes chamando por mim, apenas aquelas batidas, e depois o silêncio absoluto. Senti um aperto no peito. Tive um instinto estranho de não abrir a porta, mas minha curiosidade foi maior. Peguei o lampião da cozinha, acendi e fui até a porta devagar, pisando com cuidado no assoalho. Encostei o ouvido na madeira. Do lado de fora, só o barulho do vento sacudindo as árvores. Respirei fundo, girei a tranca e puxei a porta. E ali, parado na soleira, estava seu Antero. O velho Antero era um conhecido meu, morava numa cidade vizinha, uns 40 quilômetros daqui. Trabalhador de roça, sempre com o chapéu na cabeça e um jeito tranquilo. Mas, naquela noite ele estava diferente. A pele dele parecia pálida, os olhos fundos e sua expressão era estranha. Ele segurava o chapéu na mão, apertando a aba como quem não sabe o que dizer. O peito da camisa estava meio aberto, o cabelo desgrenhado. Aquela cena me deu um arrepio. João, preciso de ajuda. A voz dele saiu rouca, arrastada, quase um sussurro. Fiquei ali parado, sem saber o que pensar. O frio parecia mais forte perto dele. Era como se o vento tivesse trazido algo junto. Engoli em seco. O que foi, homem? Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo, desviou o olhar por um instante. Parecia que escutava algo atrás dele. E então, eu senti. Um frio diferente passou por mim. Um calafrio tão intenso que minha pele arrepiou inteira. Algo dentro de mim gritou para fechar a porta. Mas antes que eu fizesse qualquer coisa, seu Antero levantou a cabeça e murmurou: preciso que me ajude a voltar para casa. Foi então que eu soube, no fundo do meu peito, que tinha algo muito errado naquela noite. Aquela madrugada ficou marcada na minha memória como algo inexplicável. Mas ainda assim, lá estava eu, na beira da estrada, observando o velho Antero seguir em frente sem dizer uma palavra. Ele andava tão calmamente, como se não houvesse pressa alguma. A estranha sensação de desconforto crescia a cada passo que ele dava. E eu, como um homem que sempre lidou com o campo e sabia reconhecer quando algo não estava certo, sentia um peso no ar. Voltei os olhos para o caminho de terra batida, que se estendia até a pequena mata. A neblina agora estava mais densa, como se o ar estivesse pesado, ameaçando engolir tudo ao redor.
Mas o mais estranho de tudo não era a neblina. Era o silêncio. Não se ouvia um som sequer. Nem o canto dos animais noturnos, nem o estalar das árvores ao vento. Como se o mundo tivesse parado. Continuei andando atrás dele, tentando não perder o foco. Ele não se virou nem uma vez, e seus movimentos continuavam calmos e sem pressa. Passaram-se alguns minutos, até que chegamos à famosa curva da estrada que dava acesso ao campo aberto. Foi ali, naquele ponto específico, que eu percebi algo ainda mais estranho. Antero estava desaparecendo na neblina. Ele andava lentamente, mas conforme se aproximava da curva, sua figura começou a se apagar aos poucos, até que, por fim, sumiu completamente na bruma espessa. Eu parei. Parecia impossível. Como uma pessoa poderia desaparecer daquele jeito assim na minha frente? A sensação de pavor cresceu em mim, mas fui tomado pela necessidade de verificar o que estava acontecendo. Corri até a curva e olhei para o campo. A neblina estava densa, mas nada ali indicava a presença de alguém. O terreno estava vazio, sem qualquer vestígio de Antero. Foi quando eu ouvi uma voz baixa vinda da neblina. Não me deixe sozinho. Meu coração gelou. Eu sabia. Seu Antero estava morto. E algo, de alguma forma, o mantinha preso ali. Nunca mais esqueci daquela noite. Nunca mais esqueci do frio que senti. E até hoje, quando fecho os olhos, é como se ainda estivesse lá, vendo seu Antero desaparecer na neblina. Corri até a sala e liguei o telefone, a mão tremendo tanto que quase não consegui discar. A cada toque meu peito apertava mais, até que a ligação foi atendida. Não sabia o que dizer, mas minha mente estava gritando por respostas. Alô? A voz do genro de seu Antero, Cláudio, respondeu do outro lado da linha. Cláudio, é o João. O senhor Antero. Ele está bem? Perguntei, ainda tentando esconder o pânico que tomava conta de mim. O silêncio do outro lado foi profundo. Algo dentro de mim dizia que a resposta não seria boa. João, o senhor está certo de quem viu? Cláudio perguntou com um tom tenso, como se estivesse tentando entender a situação. Eu tentei me acalmar, mas não consegui. O nervosismo me dominava. Sim, Cláudio. Ele estava aqui na minha porta. Pediu ajuda. Ele estava estranho, mas era ele, com certeza. Minha voz vacilava, e eu quase comecei a duvidar do que estava dizendo. Naquele momento, Cláudio parecia ainda mais preocupado. João, olha, ele faleceu hoje. Tive uma ligação mais cedo. Ele morreu de um mal súbito, lá em casa, logo após o jantar. A gente encontrou ele caído, bem tranquilo. A voz dele foi ficando mais abafada, como se não quisesse admitir o que estava dizendo. Eu não sabia o que fazer com aquela informação. Sentia meu coração batendo forte no peito e uma sensação de vertigem tomou conta de mim. Mas ele está morto, Cláudio? A pergunta escapou sem que eu pudesse controlá-la. Eu precisava de uma resposta, de uma confirmação, algo que me fizesse entender o que estava acontecendo. Do outro lado da linha, um suspiro pesado. Eu podia ouvir o cansaço na voz de Cláudio, e por um instante, quase achei que ele estava se preparando para dizer algo terrível. Sim, João. O corpo dele foi encontrado na casa. A gente até tentou reanimar, mas não deu. E o que você me diz sobre ele estar aí? Isso não faz sentido. Fiquei em silêncio, ouvindo o eco das palavras que não conseguiam entrar na minha cabeça. Como poderia ser possível? Ele estava ali, na minha porta, pedindo ajuda, falando comigo como se nada estivesse errado. Como podia estar morto? O que aquilo tudo significava? Mas Cláudio, ele estava aqui. Minha voz falhou, quase desesperada. O silêncio no telefone foi pesado, e antes que eu pudesse articular mais alguma coisa, Cláudio me interrompeu. João, eu não sei o que dizer.
Onde exatamente você viu o seu antero? Onde foi? Eu estava em estado de choque. Não conseguia organizar os pensamentos, mas sabia que precisava falar, precisava entender. A única coisa que consegui fazer foi contar a ele onde o vi, na porta da minha casa. Ele estava ali parado, esperando, e então, em um impulso, me virei e comecei a andar atrás dele. Mas quando olhei de novo para a estrada, percebi que ele não estava mais lá. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Cláudio não dizia nada. Ele apenas suspirou, e depois de alguns segundos, sua voz voltou. Mas dessa vez parecia mais grave, mais tensa. João, escute bem. Onde ele estava quando você o viu? A voz dele estava tão séria que me fez gelar ainda mais por dentro. Na estrada de terra, perto do matagal. Eu o vi andando. Depois ele foi embora, mas não deixou pegadas. Não havia nada no chão. Como isso é possível? Cláudio ficou em silêncio por mais um momento. Então, com uma voz mais fraca, ele disse: João, ele estava caído na porta da casa dele. Não pode ter saído daqui, João. Não pode. O corpo dele estava lá até a nossa chegada. Não houve nenhuma movimentação. Aquelas palavras ditas tão calmamente quase me quebraram. Eu me senti como se estivesse preso em um pesadelo do qual não poderia acordar. E de repente, uma pergunta assombrou minha mente. Uma dúvida que não me deixava em paz. Se ele já estava morto? Quem estava me pedindo ajuda? A madrugada estava estranha. O vento uivava como um lamento distante, e o frio parecia ser mais intenso do que o normal. Eu estava na cama, tentando adormecer, mas as imagens da noite anterior ainda estavam frescas na minha mente, como se tudo tivesse acontecido há apenas alguns minutos. Meu corpo estava cansado, os músculos pesados, mas minha mente não parava de correr. Como alguém pode morrer e ainda aparecer batendo na porta de um homem? O que aconteceu naquela estrada? Eu estava começando a questionar minha própria sanidade. Mas então, enquanto tentava me convencer de que tudo não passava de uma alucinação, ouvi de novo. Batidas na porta. Levantei imediatamente, o coração batendo forte no peito. Era como se aquele som tivesse invadido minha alma, me fazendo tremer por dentro. Era impossível não reconhecer aquelas batidas. 3 batidas secas e firmes. O medo se espalhou pelas minhas veias. Eu sabia o que isso significava, mas minha mente se recusava a acreditar. Não pode ser. Não pode ser ele novamente. Levantei da cama, mas minhas pernas pareciam de pedra, como se todo o peso do mundo tivesse se acumulado sobre mim. Olhei para o relógio na parede. 3 da manhã. Eu sabia que não deveria ir até a porta. Sabia que se fosse, talvez encontrasse algo que não poderia ser explicado. Mas o impulso era forte demais. Eu tinha que ver. Tinha que entender o que estava acontecendo. Por que aquilo estava acontecendo comigo? Quando cheguei à porta, senti uma onda de calor repentina, como se algo tivesse se aproximado de mim. A respiração ficou pesada, os pulmões cheios de ar gelado. As batidas haviam cessado, mas o silêncio que as sucedeu parecia ainda mais aterrorizante. Segurei a maçaneta da porta, mas minha mão tremia tanto que parecia impossível girá-la. Ainda assim, empurrei-a com força e abri a porta lentamente. Nada. A rua estava vazia, mas ao olhar para o chão, algo fez meu estômago se revirar. Ali, na soleira da porta, bem na minha frente, estava uma única pegada descalça, claramente visível na terra úmida que cobria a entrada da minha casa. Meu sangue gelou. O terror apenas começava a se instalar dentro de mim. Desde criança, sempre ouvi falar de coisas estranhas no mundo. Algumas pessoas dizem que é assombração, outras falam que a pessoa viu coisa demais. Mas naquele dia, na cachoeira, só podia ser assombração o que aconteceu comigo e meus amigos. Éramos moleques, de 8 a 10 anos, e
e costumávamos sair pelas colônias para brincar, conversar e contar histórias. Não era muito longe da minha casa. Saímos no escuro, com a lua pela metade clareando um pouco o caminho. A gente via tudo meio embaçado, mas ainda conseguia enxergar alguma coisa. Chegamos num lugar chamado Volta da Areia e começamos a olhar para o meio do capim. Lá no alto, entre os pés de bacuri, que tinham uns 7 a 8 metros de altura, alguém disse: "Eu tô vendo a cabeça de uma moça, uma mulher, ali em cima do coqueiro." Eu não lembro quem falou, mas todos olhamos e vimos um pedaço do vestido branco dela se mexendo em volta do coqueiro. Parecia mesmo uma mulher vestida de noiva, com um vestido comprido que arrastava no meio do capim. Meu avô tinha mandado fazer uma cerca de arame para o mangueirão de porco, com 9 fios de arame farpado, daqueles que até boi tem medo. A mulher saiu andando na direção da cerca, e nós ficamos esperando para ver como ela ia passar com aquele vestido todo. Mas, para nossa surpresa, ela atravessou a cerca sem parar, sem pular, sem nada. Simplesmente passou por ela, como se fosse um fantasma. Depois, entrou no mandiocal, cheio de carrapicho alto, e continuou andando sem que nada grudasse nela. Pegou a beirada do cafezal e foi seguindo, sempre em linha reta. Nós seguimos atrás, curiosos e assustados ao mesmo tempo. Ela passou pelos campos, pela invernada, e seguiu rumo à colônia. Quando chegou perto da casa do meu tio, mudou de direção e foi em direção ao cafezal do meu avô. Nós ficamos ali, parados, sem saber o que fazer. Chamamos os cachorros, e eles vieram latindo. Mas quando chegaram perto dela, a mulher se transformou em um passarinho enorme. Aquele bicho era grande demais para um pássaro normal. A canela dele devia ter mais de 1 metro de altura, e no total ele tinha uns 3 metros de comprimento. O passarinho branco saiu marchando em direção à estrada, e os cachorros foram acuando ele. Meu tio, que tinha ouvido os cachorros latindo, veio ver o que estava acontecendo. Quando ele viu a criatura, chamou os cães de volta e mandou cada um de nós ir para casa. Quando cheguei em casa, contei tudo para meu pai. Ele só riu e disse: "Ah, de vez em quando aparece essas coisas mesmo. Vocês ainda vão ver muita coisa enquanto forem novos." Aquilo ficou na minha cabeça. Lembrei de outras histórias de assombração que ouvi quando era pequeno. Tinha gente que dizia que via peso montando nos animais à noite, e eles amanheciam cansados e suados, sem que ninguém soubesse o motivo. Eu mesmo já vi outras coisas estranhas. Uma vez, estava indo para a casa do meu sogro com minha mulher e meus 2 filhos pequenos, numa carroça puxada pela minha mula, a bailarina. A terra estava vermelha, recém-arada, quando vi um gato branco, enorme, maior que um cachorro. Falei para minha mulher: "Olha que gato bonito." Mas ela não viu nada. Meus filhos também não. O gato passou entre a roda da carroça e a perna da mula, depois atravessou a cerca de arame de um jeito impossível. Fiquei intrigado, mas segui caminho. Na volta, já de noite, uma luz apareceu na estrada. Vinha do sítio do meu primo, sobre um pé de guariroba. A luz desceu devagar, atravessando a cerca e vindo na nossa direção. Era grande, do tamanho de um prato, com um brilho vermelho intenso. Dessa vez, minha mulher e meus filhos viram. Quando nos aproximamos, ela voltou para onde tinha vindo e desapareceu. Já vi muitas coisas que não sei explicar, mas até hoje, nada nunca fez mal para mim. Boa noite, meu nome é José Bento. Moro no interior de Pernambuco e estou prestes a completar 56 anos de idade. O que me trouxe até aqui foi algo que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 2 anos. Nasci numa época em que os pais costumavam registrar os filhos muito tempo depois do nascimento. Sendo eu o mais novo de 6 irmãos, também não havia sido batizado ainda. Por essas bandas do interior, há quem acredite que crianças sem batismo costumam atrair maus agouros. Meus pais, por morarem e trabalharem na roça,
quase nunca iam à cidade. Tudo o que precisávamos para viver, tirávamos da terra, aproveitando também a carne dos abates dos animais do patrão. O senhor Herculano tinha muitos empregados como o meu pai. Essas terras já foram cobertas por um imenso canavial, de onde se extraía o açúcar e se produzia uma bebida artesanal feita pelos peões. Os homens saíam pela manhã, levavam seus facões e enchiam as carroças com cana. Depois de levarem tudo para a moenda, o processo de fermentação e destilação era iniciado. O líquido era aquecido nos alambiques e, depois de um tempo, tornava-se o que conhecemos como cachaça. O bagaço que sobrava era aproveitado para fazer um açúcar mais grosso. Minha mãe e outras mulheres da casa lavavam e cozinhavam. Era comum que todas se reunissem às margens dos rios, levando as crianças, que não eram poucas. Elas começavam cedo, antes do almoço, para que desse tempo de servir comida quente para os peões. Lembro perfeitamente que minha mãe dizia não gostar de um dos homens que o patrão Herculano trouxera para trabalhar no canavial. Em época de produção, quanto mais homens, melhor. Ela descrevia aquele sujeito como esquisito e muito calado. Era alto, magro, com mãos grandes e uma força que equivalia ao trabalho de 3 homens por dia. Comia bastante, mas parecia estar sempre com fome. Seu olhar era desconfiado e ele não comentava nada. Quando falavam com ele, apenas balançava a cabeça, ora para sim, ora para não. Outras vezes, fingia que o assunto não era com ele. Certa vez, enquanto minha mãe estava na cozinha, viu o estranho se servir de um copo d'água do filtro de barro e olhar na direção onde eu brincava com uma colher de madeira, sentado debaixo da mesa. Desconfiada, ela o observou pelos cantos dos olhos, mas não disse nada. O homem largou o copo e saiu andando para fora. Não demoraria muito para que os peões temporários fossem embora da fazenda. Naquela noite, depois do jantar, minha mãe virou-se para meu pai e perguntou: Manuel, quando é que acaba essa produção de cachaça? Ainda tem muita cana para passar na moenda. Enquanto isso, vamos nos virando com a fermentação, respondeu meu pai. Mas por que o interesse, mulher? Para falar a verdade, não gosto daquele sujeito ressabiado que o patrão trouxe para cá, ela retrucou. Ele parece uma mula de tanto que carrega cana nas costas. O patrão sabe o que faz. Nós apenas obedecemos, não temos que questionar nada. Não sei, Manuel. Esse homem é estranho. Ninguém sabe de onde veio. Anda pelos cantos como uma alma penada e olha para a gente igual a um bicho. Meu pai encerrou o assunto e foi se deitar. Já quase dormindo, minha mãe ouviu passos no meio do mato, como se algo corresse, quebrando galhos e amassando a vegetação. Os cães latiam e o barulho se aproximava. De repente, um cheiro de carniça podre tomou o ar, como se algum animal morto estivesse sendo arrastado para perto da casa. Minha mãe levantou para ver o que era, mas antes que pudesse sair do quarto, ouviu um barulho no telhado. Parecia que uma telha havia deslizado e caído do lado de fora. Assustada, correu para pegar o facão que ficava atrás da porta. Manuel, acorda! Tem um ladrão no telhado! Gritou. Meu pai pegou a espingarda e disparou um tiro na direção do barulho. Telhas se partiram, e então minha mãe viu um braço peludo enfiando-se pelo buraco no telhado. Era uma pelagem escura e grossa, com dedos longos e garras afiadas, parecendo um cruzamento entre uma mão humana e uma pata de animal. Sem pensar 2 vezes, ela desferiu um golpe com o facão. O corte atravessou o antebraço da criatura, fazendo-a urrar e fugir pelo telhado. Os cães saíram em disparada pelo mato, latindo até que os sons se perderam na escuridão. No dia seguinte, os peões e as mulheres da fazenda examinaram o quintal. Havia pegadas fundas na terra e telhas quebradas por toda parte. Foi quando uma das empregadas do senhor Herculano perguntou: Manuel, vocês sabem o que é um lobisomem?
Meu pai disse que já ouvira falar, mas nunca tinha visto um. Por acaso as suas crianças são batizadas? Ela continuou. Todas, menos o Bento, respondeu minha mãe. Pois tratem de resolver isso logo. Criança sem proteção atrai coisa ruim. Foi então que minha mãe se lembrou do peão estranho e do jeito como ele me olhava. Ela se virou para meu pai e perguntou: E onde está aquele homem agora? Ninguém o viu hoje. Naquele mesmo dia, meus pais arrumaram as trouxas e deixaram a fazenda. O tal lobisomem nunca mais apareceu. Nem o peão que minha mãe não gostava. Depois do alvoroço do almoço de Páscoa, a conversa passou da sala para a varanda da casa da fazenda. Sentado em sua cadeira de macarrão predileta e cercado por quase toda a família, o vovô acendeu um cigarro e agradeceu a presença de todos. Entre comentários e risadas espalhadas por toda a varanda, o que mais se ouvia eram histórias de coisas engraçadas e inesquecíveis daquele lugar. Poucos minutos depois, uma das filhas perguntou: Papai, quando é que o senhor vai contar a história do bicho que você ouviu antes da gente nascer? Que história, minha filha? Respondeu o vovô, como querendo fugir do assunto. Aquela do tal monstro da ponte, que a mamãe falou que o senhor nunca mais quis contar. O vovô então olhou para o chão, baixou a cabeça e ficou pensativo. Ah, conta agora, disseram outros. Ficamos curiosos. O pessoal pediu tanto que o vovô ficou sem saída. Ele relutou muito, mas acabou contando. Em uma certa tarde, quando voltava caminhando da cidade, um estranho animal me seguiu por dentro do mato, rosnando de uma maneira que eu jamais havia ouvido. Era um rosnado estranho e forte, que dava a impressão de que o animal era enorme e estava ali pertinho, pronto para sair. Mas o mais assustador é que o bicho nem sequer aparecia, apesar do mato baixo e da claridade do dia. Isso não era um lobisomem? Algum animal grande? Sei lá. Ou até mesmo um pé grande? Perguntaram. Não, aqui não tem dessas coisas, respondeu o vovô. Eu acho, na verdade, que era algo de outro mundo, porque os rosnados me seguiram por um bom tempo, sem que eu ouvisse barulho de passos. E onde foi isso, papai? Perguntou um dos filhos. Ah, foi logo depois da ponte. E quantas vezes isso aconteceu? Perguntou meu pai. Umas 3 vezes. A última foi 6 meses atrás, quando eu saí para dar uma caminhada, respondeu o vovô. O que o senhor fez para se livrar desse monstro? Perguntou outro da família. Fiz nada. Apenas rezei e caminhei, respondeu o vovô, com uma voz bem baixa. O silêncio na varanda era total. Todos olharam ao mesmo tempo para a estrada e para o mato, espantados e assustados. Em um canto da varanda, eu e meus primos, Alex e Márcio, 3 moleques de 16 anos, também olhamos pensando que talvez aquele bicho ainda pudesse estar por ali. Só tem um jeito de saber. Vamos até lá depois que o sol se puser, sugeriu Márcio. Você está louco, eu respondi. Mas de nada adiantou. Na boca da noite, sem dizer nada para ninguém, pegamos 3 lanternas e um facão e saímos em direção à ponte. Para Márcio, o mais corajoso dos 3, a história do vovô estava meio cabeluda, e sua intenção era provar se realmente havia algum bicho ou não. E se o bicho aparecer? Perguntei. Ué, a gente corre, respondeu Alex. Ao chegar à ponte, paramos. Já meio medroso, perguntei. E agora? Vamos caminhar um pouco mais. Se nada acontecer, a gente volta, respondeu Márcio. Seguimos. Depois de um bom tempo caminhando e iluminando os lados com as lanternas, sem ver ou ouvir nada, Márcio parou e disse que o melhor a se fazer era voltar. Ele acreditava que o vovô apenas imaginara tudo, mas assim que ele fechou a boca, tudo começou. Uma enorme pedra foi jogada no meio do mato, caindo bem perto de nós.
Ah, meu Deus! Deve ser algum parente querendo nos assustar, disse Márcio. Antes que a primeira pedra parasse de rolar, outras 3 caíram do mesmo jeito. Se for assim, a família toda deve estar aqui, disse Alex. Você é besta? Vamos correr, eu disse. Mas correr era impossível. As enormes pedras continuavam a cair na nossa frente. Para piorar, os rosnados começaram. O vovô tinha razão. Eram estranhos, altos e aterrorizantes. Nos agarramos uns aos outros tentando nos proteger das pedras e do tal monstro que não aparecia. Então, de repente, as pedras pararam. O pior dos rosnados ecoou, agressivo, como se o bicho tivesse cansado de brincar e decidido acabar com tudo. O medo era insuportável. Disparamos a correr. Mas ao chegar à estrada, para nosso espanto, o maldito monstro estava lá, do outro lado da ponte, esperando e rosnando. Naquele momento podíamos ver o que nos aterrorizava. Não era um bicho, nem um urso, nem o tal pé grande. Era apenas uma coisa preta, sem forma, que não parecia com nada deste mundo. E agora? O que vamos fazer? Perguntou Alex apavorado e chorando. Foi então que me lembrei da resposta do vovô. Eu rezei e caminhei. Passando à frente dos meus primos, pedi que me seguissem e rezassem. Assim fizemos. Eu ia na frente, rezando em voz alta, e eles atrás, repetindo as orações e chorando. Pouco a pouco, nos aproximamos do monstro, que parecia esperar para o ataque final. Mas ele não atacou. Para nossa surpresa e salvação, foi desaparecendo até sumir completamente. Saímos da ponte e seguimos rezando até chegarmos ao terreiro da casa. Finalmente, tudo acabou. 10 anos depois, a fazenda foi vendida. Até hoje, o mistério do monstro nunca foi resolvido. 20 anos se passaram, mas aquele rosnado e a figura sombria continuam vivos e assustadores na minha mente. Em junho de 1997, eu estava viajando pela região centro-oeste, na área de mata da cidade de Jardim, no Mato Grosso do Sul. Este é apenas um simples relato dessa terrível experiência que tive. Nessa região, existe até hoje uma velha ponte. Como sempre, eu estava de moto pela madrugada e nunca havia passado por esse trecho antes. Eram por volta das 3 horas da manhã, quando avistei a ponte ao longe. Ela ficava em uma área de mata fechada e isolada, um lugar bastante sombrio. Não vou mentir. Ao chegar com a moto na entrada da ponte, tomei um grande susto. Um estranho e imenso pássaro negro estava pousado no meio dela. Era uma criatura enorme. Assustado, parei a moto e pensei em voltar. A visão era aterrorizante. A criatura estava a uns 15 metros de onde eu estava, imóvel no meio da ponte. Ao seu redor, uma névoa estranha pairava, tornando o cenário ainda mais assustador. Eu já estava manobrando a moto para voltar, quando vi que o pássaro começou a bater as asas. Arrepiado, observei enquanto uma gigantesca e assustadora sombra subia, batendo suas asas imensas e aterrorizantes. Aquelas asas estavam ganhando altura. Era algo enorme, uma silhueta negra e horrível que me fez tremer de medo. Após essa estranha criatura desaparecer no céu, percebi que a névoa também começou a se dissipar, deixando a ponte livre para eu passar. Pude então avistar o outro lado nitidamente. Decidi seguir em frente. Liguei a moto e comecei a atravessar a ponte. Tudo estava deserto, tranquilo e silencioso. No entanto, quando cheguei ao meio da ponte, senti a moto pesada, como se estivesse carregando um imenso peso. Muito assustado, não entendi o que estava acontecendo. Por mais que eu acelerasse, a moto avançava lentamente, como se estivesse presa a alguma coisa. Meu coração disparou. Foi então que comecei a ouvir um som horrível e macabro. Era algo horripilante, vindo das minhas costas. Parecia um choro, mas não era humano. Tentei sair da moto e correr, mas parecia que eu estava aprisionado.
nas laterais da ponte, comecei a ver silhuetas negras se arrastando pelo chão. Naquele momento, um calafrio tomou conta de todo o meu corpo. Enquanto isso, o choro continuava às minhas costas. Mais à frente, já próximo à saída da ponte, vi uma aparição. Era uma mulher horrível, pendurada por uma corda. Ela estava amarrada pelo pescoço e balançava nas vigas da ponte. Vestia roupas antigas, todas esfarrapadas. Sua boca estava aberta, com uma enorme língua para fora, de onde escorria um líquido escuro. Eu tremia de horror. De repente, percebi que os olhos escuros daquela mulher enforcada estavam me encarando. Em pânico, tentei acelerar a moto e sair dali o mais rápido possível. As sombras negras continuavam a rastejar ao meu redor. Quando achei que teria um ataque de pânico, do nada, tudo sumiu. O silêncio voltou. Olhei para cima e a horrível mulher enforcada não estava mais lá. Eu estava quase na saída da ponte, apenas alguns metros. Assim que saí, a moto voltou a funcionar normalmente. Parei, tirei o capacete e percebi que estava suando da cabeça aos pés. Respirei fundo e me perguntei se tudo aquilo não teria sido apenas uma alucinação da minha parte. Enquanto pensava nisso, comecei a ouvir novamente o som de asas batendo. Olhei pelo retrovisor e vi que a névoa estranha estava se formando outra vez. Não sei se estava ficando paranoico, mas tive a impressão de ouvir um choro de criança. Assustado, não pensei duas vezes. Liguei a moto e saí disparado daquela ponte. Até hoje não sei se tudo aquilo foi real ou apenas uma ilusão causada pelo cansaço e pela fome, pois eu estava o dia inteiro sem comer, apenas à base de água. Mas essa experiência continua me intrigando. Prefiro acreditar que foi apenas uma alucinação. Ah, antes que eu me esqueça. Meu nome é Ricardo Albuquerque e tenho 50 anos de idade. Boa noite.